declina, já é o final do dia, está cumprindo a predição do profeta Zacarias, diz que no tempo da tarde uma luz haveria, essa luz já raiou, a mensagem já ecoou da boca de um profeta, um mensageiro deste dia. Porque viver em trevas, quando a luz raiando está, a porta da graça ainda está aberta, mas um dia se fechará. Entre logo, meu amigo, nessa verdadeira luz, é o sinal mais evidente da volta de Jesus. O Elias que Jesus falou restauraria tudo afinal. É o William Branham que nos levou de volta à palavra original. Esse Elias não é o desbita, João Batista nem Eliseu. Ele é a quarta criatura, águia voando nas alturas, nos levando à morada segura, o lar que Jesus nos prometeu. Porque viver em trevas, quando a luz raiando está, a porta da graça ainda está aberta, mas um dia se fechará. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz, é o sinal mais evidente da volta de Jesus. Porque viver em trevas, quando a luz brilhando está, a porta da graça ainda está aberta, mas um dia se fechará. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz, é o sinal mais evidente da volta de Jesus. Logo, meu amigo, nesta verdadeira luz, é o sinal mais evidente da volta de Jesus. Agradecer a Ti, Senhor, pois em Ti eu posso ser muito mais que vencedor. Os ardis do mal eu enfrentei, no Senhor eu confiei e de todos me livrou. Hei de caminhar um pouco mais
contigo eu quero estar. Sem tua cruz embates eu terei, mas em ti triunfarei, pois tu me ajudarás. Muito obrigado, meu Senhor, pois de todo temor a minha alma livre está. E confiarei em seu amor, caminhando sempre vou até o dia final. Sempre seguirei a ti, Senhor, mesmo se o sol se pôr e a escuridão chegar. Muito em breve novamente vou contemplar o resplendor da presença divinal. Isso me fará compreender que as lutas do viver não se podem comparar com a glória que vou receber. Para sempre vou viver nas moradas eternas. Muito obrigado, meu Senhor, pois de todo o temor a minha alma livre está. E confiarei em seu amor, caminhando sempre vou até o dia final. Muito obrigado, meu Senhor, pois de todo o temor a minha alma livre está. E confiarei em seu amor, caminhando sempre vou até o dia final. E confiarei em seu amor, caminhando sempre vou até o dia final. Vou voar nas asas do Espírito, vou voar, flutuar meu corpo, sinto, vou voar, vou voar até no céu chegar. Contemplar Jerusalém, as belezas que ali tem, nas asas do
Espírito vou voar, até no céu chegar. Quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Oh, que forte emoção sentirá meu coração. Ver Isaac e Moisés e todos os fiéis, quando eu ali chegar, contemplar meu grande rei, da grande ceia participarei, ao lado de Jesus. Que nas asas do Espírito. Nas asas do Espírito vou voar, flutuar meu corpo, sinto, vou voar, vou voar, até no céu chegar, rever meus queridos irmãos, ver Pedro, Tiago e João, oh, que forte emoção, que emoção, que emoção, quando eu ali chegar. Quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Oh, que forte emoção sentirá meu coração. Ver Isaac e Moisés e todos os fiéis, quando eu ali chegar. Contemplar meu grande rei, da grande ceia participarei, ao lado de Jesus. Que maravilha! Vou voar nas asas do Espírito. Você está cansado ou a cruz está pesada e tu pensas que não podes prosseguir sua jornada, erga os olhos para o céu e contempla o meu Jesus. Ele morreu numa cruz, ressurgiu com vida e luz. Ele pode te ajudar.
quiseres receber, abra o seu coração e a bênção Deus chega. O céu está se abrindo e o poder também caindo. É a glória do Senhor então se manifestando, a vitória vem te dar. Nunca penses em tristezas, problemas ou aflições, pois no coração do crente sempre há consolação. Graças a Deus. O coração do crente sempre há consolação. Bom dia com Jesus, meus amados e preciosos irmãos. Podemos descansar no que o salmista Davi, por uma inspiração divina, disse no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É preciso nós termos esta convicção, esta certeza, que o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor, o Senhor é o nosso pastor, de forma que nada nos faltará. O pastor é aquele responsável para guiar as ovelhas. Portanto, o pastor está à frente das ovelhas. Não é a ovelha que está na frente do pastor. É o pastor que está na frente das ovelhas. Ele é o guia. Ele é comissionado para guiar as ovelhas. E nós temos que termos esta convicção, que Jesus Cristo é o sumo pastor. Ele é o pastor dos pastores. Ele é o pastor dos pastores. Você quer uma escritura para isso, para entender melhor? Se você ama e respeita o seu pastor, você está amando e respeitando o sumo pastor. Aí você pode descansar, ter esta certeza, esta convicção, que nada te faltará. Nada vai te faltar. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que você tenha dias nublados, dias quentes, noites escuras, você está descansado. Você sabe em quem você tem crido. Na carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, no versículo 1 a seguir, você observa o que o sumo pastor diz: aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de revelar. Agora preste atenção no versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Quem apacenta o rebanho? Quem apacenta ovelhas?
é pastor. Não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância. Quantas pessoas pensam assim, né? Eu vou cuidar das ovelhas de Deus por torpe ganância. Eu vou cuidar para ser rico. É uma fraqueza mental e espiritual também. Mas de ânimo pronto. Que coisa, né? O pastor sempre está de ânimo pronto. É uma força que vem do alto. É uma força que vem de cima para ajudar. Às vezes ele está como aquele palhaço que o profeta citou, né? Mas Deus dá sabedoria a ele. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Você já pensou? Você dá a sua casa para alguém hospedar por uns 15 dias, 30 dias, 60 dias, ou mais ou menos, e ele chega a pensar que ele tem o domínio já da sua casa, que ele já é dono da sua casa, que ele já manda na sua casa, que aquilo é dele. Não, ele não tem domínio daquilo, aquilo não é dele. E as ovelhas, o rebanho, não é do pastor, é do sumo pastor. É de Jesus Cristo. Por isso que ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e segue-me. Você consegue compreender isso? Eu estou fazendo uma junção com o Salmo 23. Porque muitos falam isso assim: o Senhor é meu pastor, mas está me faltando muita coisa. Você precisa ajustar alguma coisinha aí. Se o Senhor é o seu pastor, Ele é o seu sumo pastor, como é que está a sua vida espiritual aqui? Você está entendendo? Veja, não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer, pastores que querem ter o domínio, né? Com ferro e fogo. Nós temos que prestar atenção nisso. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Às vezes tem pessoas que querem receber a coroa aqui. Precisamos pensar nisso, né? Mas não é o nosso assunto esta manhã. Eu estou dizendo assim: seja fiel no mínimo, e sobre o muito Deus te colocará. Seja fiel. Esse Salmo 23, meu irmão, ele tem que ser materializado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Às vezes nós sempre saudamos assim, né? Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Mas é mesmo. Isso tem que sair daqui, ó. Tem que ser arrancado do coração e ser expressado na boca e ser materializado todos os dias da nossa vida. Quando você diz: o Senhor é a força da minha vida, quando você fala de coração, não tem dor de cabeça, não tem angústia, não tem nada que vai te enfraquecer. Ainda que
Você já observou, naturalmente falando, às vezes passam carros que a lata não presta para nada. Não tem nada de bom na lataria. Os bancos, às vezes, não está nada bom. O que tem de bom é o motor. O motor está zero, uma potência. E o carro vai embora. Se o irmão Mateus conseguiu, o pastor Mateus conseguiu aí uma foto de um jirico. Vê se tem uma foto de um jirico aí. Lá em Rondônia tem muito isso. Até tem corridas de jirico. Uma cidade chamada Alto Paraíso, em tempos passados tinha, não sei se tem ainda. Corrida do jirico. Você vai ver que de aparência, lata, bancos, não tem nenhuma aparência, mas o motor está bom. Às vezes, minha irmã, essa parte externa sua, meu irmão, minha irmã, não está boa não. Olha lá, isso tem muito lá em Rondônia, pelo menos tinha, né, meu irmão? Pelo menos lá na cidade de Alto Paraíso, algumas cidades lá era natural isso aí. Tá vendo? Não tem lata nenhuma. Olha lá. Olha o banco é de madeira. Mas o motor que manda é o motor. É o motor que manda. A máquina é a máquina. Humanamente falando, o que manda é a sua máquina de dentro. Às vezes a lata para o lado de fora. Obrigado. Às vezes a lata para o lado de fora. Às vezes está velhinho, velhinha, sem aparência, mas o motor lá dentro, sabe, a máquina de dentro, que não é você mais, é Deus controlando, é Deus te animando, está diferente, está nova. Está nova. Por isso que você fala assim, o Senhor é a força da minha vida. Alguém pode olhar para o lado de fora e falar assim, mas você está bem fraquinho. Mas lá dentro tem uma energia atômica espiritual que te dá ânimo, que te dá coragem, que te faz você ter ousadia para chegar no santuário com confiança ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça em tempo oportuno. Você já pensou nisso? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então isso é muito bom. Então essas palavras que falamos, nós temos que ter essa certeza. Não as falo de mim mesmo, não as falo naturalmente, mas é o poder vivificador que está em mim que expressa esta palavra, ou estas palavras, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós temos que prestar muito atenção. Nós falamos isso ontem à noite no culto de oração. Deus continua vivo. E quando Ele formou o céu e a terra, Ele disse, haja luz. Ele falou a palavra. E quando você diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você está profetizando isso. Mas se você sai lá fora e diz assim, está faltando alegria, está faltando isso, então o Senhor não é o seu pastor. Tem alguma coisa aí te pastoreando. Talvez você está sendo pastoreado pelo TikTok. Talvez você está sendo pastoreado pelo um influencer, né? Influencer. Irmãos, você para um pouquinho nesta manhã e diga assim, eu quero ser pastoreado. Pare um pouquinho. 1 minuto só da sua atenção. Preste atenção aqui, ó.
Diga assim: eu quero ser pastoreado pela palavra. Eu quero ser pastoreado pela palavra. É duro isso, hein? Você tem que ter chamada para isso. Porque quando a palavra diz assim que você vai vencer, que Deus está contigo, isso é tudo bem, né? Mas e quando a palavra falar, te corrigir? Você vai falar assim: aí não, hein? É isso? Creio que não, né? Se é um revelado, ama ser corrigido, ama a palavra, ama ser guiado pela palavra. Amém? Eu disse isso lá em Sapezal, se eu não me engano. O nosso localizador é isso aqui, ó. Você não pode se apartar deste localizador. Isso aqui é o nosso localizador para o nosso futuro lar. É o nosso localizador para termos saúde espiritual, para termos uma família estruturada. Preste atenção. Você quer ter uma família abençoada? Mantenha sendo guiado pela palavra. Amém? Nós vamos entrar no nosso assunto esta manhã sobre família. Nosso abraço fraternal a todos que estão acompanhando pela internet, o nosso canal no YouTube e também pelas rádios, Atos FM, através do aplicativo, Rádio Rio Clarense, de São José do Rio Claro. Nosso abraço a todos da emissora, a parte da diretoria, aos ouvintes. Rádio Serra de Cuiabá, o nosso abraço aos diretores, aos ouvintes. Rádio Buzina, lá em Livramento, o nosso abraço a todos vocês. Que Deus continue vos abençoando. Também quero notificar a igreja a partida do meu tio, José Antônio. Esta madrugada, talvez por volta das 4 horas, 4 e pouco da manhã, ele veio a falecer. Combateu o bom combate. Faleceu com 57 anos. Minha mãe estava conversando com ele o tempo todo, sábado, domingo, ontem. Se não me falha a memória, ele internou domingo, se não me engano. Ou foi ontem de manhã, não me lembro agora. Ele morava em Porto Velho, Rondônia. Ele não pôde vir no casamento do pastor Mateus, apenas as minhas tias vieram. Uma família de 7 filhos, 2 homens, 5 mulheres. Os 2 homens partiram já. Um partiu, eu tinha talvez 1 ano de idade, esse eu não conhecia. E agora, o único irmão que ela tinha, homem, faleceu essa madrugada, parada cardíaca, com 57 anos. A gente sente, né, a dor da partida. Era um meninão, uma pessoa muito boa. E agora ficou a minha mãe e 4 irmãs, totalizando 5, né? Só ficou as mulheres. A minha avó foi a primeira a partir, em 2006, eu estive presente. 2009, meu avô faleceu. E agora o meu tio. Desta feita eu não vou poder estar. Ele ainda está em Porto Velho, ainda está no hospital lá, mas ele vai descer, o corpo dele vai descer. Ele vai ser sepultado em Cacoal, Rondônia.
aonde meu saudoso vô foi sepultado. E minha mãe está de viagem para lá. Peço um levantar de mãos em favor de toda a minha família, especialmente a minha mãe, as minhas tias, né? Meus primos, primas. Meu tio deixa 2 filhas, né? Deus abençoe, Deus ajude, Deus que conforte. Mas é assim, temos que estarmos preparados. Esses tempos aí ele teve na minha casa, ficou uns 2, 3 dias em casa. Foi a última vez que eu a vi pessoalmente. Mas Deus ajude, vamos levantar as mãos e dizer que Deus conforte os nossos corações. A gente sente a partida. Você vê o que é família, meu irmão. Família. O que é família? Família. Minha mãe conversou com ele sexta, sábado, o tempo todo ela conversava com ele. Mas veja como que Deus trabalha, né? Nós não sabemos a hora que Ele vai chamar a nossa senha. Eu fico a pensar famílias que odeia irmão que odeia irmão. Irmã que odeia irmã. Pais que odeia os filhos. Odeia. Filhos que odeiam o pai. Depois alguém morre. Como é que fica a consciência dessa pessoa? Como é que fica a consciência? Preste atenção. Se você não pode andar com o seu irmão, eu estou falando de irmão sanguíneo. Você não precisa odiar ele, não. Você não precisa falar mal dele. Seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe. É aquele velho ditado. Se você não pode fazer alguém feliz, então procure não entristecer ninguém. Faça como José, eu já disse aqui. José, ele não quis entristecer Maria. Ele não quis dizer para Maria assim, ó Maria, você está mentindo, Maria. Nunca vi uma virgem conceber, eu nunca vi uma virgem engravidar. Conversa é essa? Mas ele ficou calado. Eu disse outro dia no momento devocional, nessa série Família, palavras formam barreiras, muralhas. Principalmente aquelas palavras que às vezes você nem disse aquilo. Mas às vezes alguém chegou lá e fala assim, você sabe o que o teu irmão falou de você? Você sabe o que tua irmã falou de você? Você já pensou nisso? Às vezes o pregador prega uma coisa numa linha, aí tem aquelas pessoas que dizem assim, ó, pega o link aí, manda o link, né? Manda o link para outra pessoa. Olha aí o que o pastor falou. Olha o que o pastor falou de você aí. São evangelistas, né? São evangelistas. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Deus tenha misericórdia da sua alma. Mas sempre tem aqueles que
querem separar famílias. Você consegue entender isso? Uma pessoa que entra no meio com difamação e coloca famílias para separar. Não, separa do seu irmão não presta, separa da sua irmã. E aí inventam coisas, né? E tem pessoas que são levianas, fácil de ser influenciadas. É como eu disse, isso é pecado diante de Deus. Você odiar alguém. Talvez pelas atitudes você não pode andar com a pessoa. Não tem como você andar. Você vai deitar com o cachorro, você vai amanhecer com pulga. Você vai andar com uma pessoa errada, vai manifestar o espírito que você tem. Aí você vai orar por essa pessoa. Então, preste atenção aqui. Analisa o teu coração nesse instante. Você que está odiando alguém. Não, eu odeio fulano. Eu odeio a fulano. E se Deus chamar a senha dele esta manhã? Você vai lá no caixão, vai chorar. Ah, me perdoa, meu irmão. Ele não vai te ouvir mais, não. Ah, me perdoa, minha irmã. Agora, bem entendido. Se ele não quer conversar com você, deixa ele também, né? Porque você tenta uma aproximação, ele não quer conversar com você, deixa ele, ué. Você vai fazer o quê? Aí você tem consciência tranquila, coração está tranquilo, que você está em paz. Simplesmente é uma escolha dele, ué. É uma opção dele. Se isolar e não falar com você. É uma opção dele e você deve respeitar isso. Ué. Deve respeitar. Mas vamos ler aqui Jó capítulo 14. Vamos continuar nesse assunto. Oremos nesse instante. Senhor Deus, Pai bendito. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Nesse instante eu oro pela minha família, pelas minhas tias, minhas primas, primos, a todos da família, Senhor. Que o Senhor conforte o coração de cada um de nós, minhas tias, meus primos, a todos que estarão viajando nesse instante, alguns já na estrada. Ó Deus, que o Senhor possa guardá-los, livrá-los de todo acidente, protegê-los, ó Pai, e que possa haver uma reunião maravilhosa, mesmo numa situação difícil, mas uma reunião familiar harmoniosa, Senhor. Pai, ajude, Senhor, conforte o coração das minhas primas, Juliana, Jéssica. O Senhor sabe melhor todas as coisas, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração. E que as palavras que foram ditas nesta manhã, Senhor, que já foram ditas e as que serão ditas, sejam, Senhor, que possa encontrar guarida em cada coração. É a minha oração. Amém, Senhor. Deus possa nos ajudar. Eu quero até pedir a quem me ouviu agora, cuidado, ficar mandando WhatsApp para a irmã Creus, ai, como é que foi? Ó, poupe ela de perguntas, tá? Pessoas que é curioso demais. Ah, como é que foi, Pepe? Ó, pare de fazer essas perguntas. Não sei se tem alguém que faz isso, né? Mas se tiver, não faça, tá? Não vai ajudar. Sua interrogação, você não é investigador. Então, só dá as condolências e diga que você está orando
e ore mesmo e pronto. Mas ficar interrogando, tem pessoas que têm um espírito terrível de curiosidade. Esse espírito, eu acho que, para mim, veio da profundeza do inferno. Pessoas que têm um espírito terrível de curiosidade. Pelo amor de Deus. Veja como que começou esse espírito lá no jardim do Éden. Eva saiu de trás da palavra, aconteceu o que aconteceu com ela, por um espírito de curiosidade. Querer saber o que não era para saber. E tem pessoas que estão morrendo espiritualmente, porque quer saber o que não deve saber. Você nunca deveria cavar aquilo que não é da tua alçada. Se já está enterrado, por que você quer cavar? Mas é um espírito das profundezas do diabo, que atinge, principalmente essas mulherzinhas levianas, que gostam de ficar na rede social, que não tem o que fazer, e não tem um marido que tem espinhaço, para colocar ela no lugar dela. Essas mexeriqueiras, que fica pegando links de programações e mandando para pessoas de outro estado e fazendo isso, fazendo aquilo. Deveria tomar vergonha na cara. Deveria pedir perdão, tomar vergonha. Ou senão se isolar para o resto da vida. Esse é um espírito terrível. E é o mesmo espírito de Judas. Judas traindo a Jesus Cristo e beijando a Jesus Cristo. E veja na onde que Judas parou. Veja o final de Judas. Você vai ver o final dessas pessoas que têm esses tipos de comportamentos. Mas eu quero ler Jó, capítulo 14, versículo 1. Você anota a escritura. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 1. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. A tendência humana é pensar assim: eu vou viver 80 anos, eu vou viver 100 anos, eu vou viver 1000 anos. Descobri uma forma aí, vou parar com isso, vou parar com aquilo, vou parar com aquilo, vou fazer dieta disso, dieta daquilo, vou viver 1000 anos. Irmão, nem você, nem eu, nem um ser mortal sabe a hora que vai morrer. A Bíblia já está dizendo que é de bem poucos dias. A Bíblia chega a dizer assim: a duração da nossa vida, Salmo 90, verso 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. Mas se algum chegar nos 80... Agora vocês entendem que há muitos que não chegam nem a 20, a 30, 40. Os homens estão morrendo mais cedo, mais rápido. Mas veja só, o que eu quero chamar a atenção é a inquietação que há no homem. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Se ele soubesse, entendesse que meus dias possa ser que eu vou viver 40 anos, no meu caso já passei, né? Mas se eu soubesse que eu vou viver mais 3 anos, como é que seriam os próximos 3 anos da minha vida? Como é que eu deveria tratar os próximos 3 anos? Eu estava pensando hoje pela manhã. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus fala: para de beber, para de fumar, para de prostituir, mas eles não param. Mas se o médico chegar e falar para ele assim: se você tomar meio copo de cerveja, você vai morrer. Mas ele para na hora.
Ele para na hora. Mas a palavra de Deus está falando para ele e ele não para. Não tem interesse nenhum em parar, em mudar de vida, em orar a Deus para tirar esse espírito de inquietação. Preste atenção. Vocês pensam que só tem espírito? Tem pessoas que apanham espírito, famílias. Preste atenção. Tem famílias que, membros da família, alguém da família, que tem espírito de mendigo. É um espírito errado. A pessoa tem espírito de mendigo. Tem condição de ter coisas boas, mas aquele espírito de mendigo não deixa ele. Ele só gosta de cacaria, só gosta de caco. Ele é tão mendigo que ele vai almoçar na casa dos outros, ele quer levar comida para a casa dele. Ele vai jantar na casa dos outros, ele vive pedindo. Ah, não tem isso? Um espírito de mendigo, mendigando. Tem aqueles que têm um espírito de avareza. Cada um, meu irmão, é tanto tipo de espírito. E aqueles que têm um espírito de inquietação? Não está satisfeito com nada. Se ganha R$1.000, não está satisfeito. Você pode ter certeza. Um homem que ganha R$1.000 e não está satisfeito com R$1.000, se ele ganhar 20 mil, ele não vai estar satisfeito. É um espírito que ele tem. É um espírito de inquietação. O meu assunto nesta manhã, não sei se vai dar tempo, é sobre família, né? Mas com subtítulo de competição. Por que que existe muitas famílias hoje que estão separadas? É o espírito da competição. Entra na família. E você vai ver que esse espírito geralmente entra quando entram os agregados. É quando entram os agregados. Aí quando entra, geralmente é assim. Tem uma probabilidade maior. Às vezes se tem 3 irmãos, 5 irmãos, 4 irmãos, 6 irmãos, a coisa vai. Mas quando entram os agregados, quando entra uma cunhada mexeriqueira, quando entra um cunhado mexeriqueiro, aí esse é o veneno da família. Aí ele, se é uma cunhada mexeriqueira, ela coloca o marido contra os irmãos. Ah, você não está vendo que seus irmãos não gostam de você? Você não está vendo que seus irmãos não gostam? E se o marido é meio leviano, ele entra nessa barca. Ele tem que botar a mulher dele no canto dela. E falar para ela assim, ó, cala-te. Antes de você chegar na minha vida, eu já tinha meus irmãos. Eu já tinha minhas irmãs. Então você não se intrometa na minha família. Você consegue entender isso? Irmãos que não falam com o irmão, por causa de quê? Por causa dos agregados. Eu não estou generalizando. Há casos e casos. Mas entra a competição. E há casos que o espírito é tão terrível, né? Como aconteceu com Caim e Abel. Nada mais, nada menos, foi o quê? Uma competição. Agora, Abel tinha culpa? Abel tinha alguma culpa, irmão? Que Deus agradou de Abel? Nós temos Bíblia. Nós temos Bíblia para isso. Nós temos que olhar no Velho Testamento, nós temos que olhar os exemplos bíblicos e vigiarmos para que nenhum desses espíritos assalte a nossa família. Assalte o nosso lar. Por isso que o pai tem que ter sabedoria na criação do filho. Porque muitas vezes o pai, ele já educa o filho a competir.
O irmão compete com a irmã desde pequeno. E o pai é um zelo esquerda. Está vendo aquele espírito florar ali dentro de casa? Em vez de chamar a menina e colocar ela no canto, ó minha filha, para com esse espírito, teu irmão é teu irmão. Vocês não devem competir entre vocês. O que você fazer tem que ser bom para você e tem que ser bom para o seu irmão. Ah, meu irmão, mas será que os pais têm tempo para pelo menos discernir esse espírito nos filhos? Veja, faltaria tempo hoje. Mas veja só, às vezes a criança, às vezes a menininha vai nascer, nasce, e a irmãzinha dela ganha uma caneca. E ela embirra, porque ela quer a caneca da irmã. A mãe vai lá, compra uma caneca igual. E ela continua, não, eu quero a caneca da minha irmã. O menininho quer brincar com o brinquedo do irmão dele. Ué, mas por que isso? Será que o pai não está vendo que tem um espírito errado ali? Um espírito de inveja brotando naquela criança? Aquilo vai crescendo, meu irmão, e aquilo vai se tornando um monstro. Aí entra o agregado. Aí ele casa um dia, ou ela casa um dia. Aí pronto, aí você sabe que cada balai tem a sua tampa. Cada balai tem a sua tampa. O profeta diz que a escolha de um homem reflete o seu caráter. Porque às vezes as pessoas falam, o fulano, coitadinho do fulano. Coitadinho, coisa nenhuma. É a escolha dele. Ele escolheu o quê? Ele escolheu aquilo que está dentro dele, aquilo que identifica com ele. Ele viu alguma coisa semelhante nele, que tem nele. Mas eu estou falando a famílias, que quando você descobre, quando você discerne, esse espírito ainda tenro, que fala, ainda quando está começando, a chance de você neutralizar é maior. Mas às vezes o pai provoca competição entre os filhos. Começa assim. Ó, meu irmão, dá dó. Dá dó. Eu fico olhando família destroçada. Filhos delinquentes. O rapaz é um delinquente. Dá uma olhadinha no pai dele. Dá uma olhadinha na mãe dele. É como diz o provérbio popular. Às vezes o pai falta um parafuso. Agora tem pais que não faltam um parafuso não. Falta todos os parafusos. E espírito vai entrando assim. Ó. Você está entendendo? Começa de pequeno. Às vezes não se manifesta também quando é pequeno, né? Se manifesta depois de grande também. Porque às vezes o profeta diz assim na mensagem, a invasão dos Estados Unidos. Presta atenção. Se eu não estou enganado, parágrafo 212. Algo assim, mais ou menos ali. Pastor Mateus, pode pegar lá para mim? A invasão dos Estados Unidos? Pega lá para mim, por favor. Melhor eu ler, né? Aí você vai entender as coisas. Por isso que os pais têm que ter sabedoria, meu irmão. Os pais colocam o filho para competir com o filho. Você não está vendo que seu irmão dá conta de fazer as coisas. Você não dá conta. Você nunca dá conta. Seu irmão sempre que dá conta. O seu irmão é bom nisso. Você não é bom em nada. Ele incita o ódio naquele outro. Ele desperta o ódio naquele outro. E aquilo vai criando uma coisa assim, uma indiferença entre os irmãos. Aí depois que cresce, meu irmão, veja lá o que os irmãos de José fez com ele.
Fala para mim que não foi esse espírito de competição. Esse espírito de competição, ele mata a família. Ele mata a família, mata a família. Se as famílias despertassem para isso. Porque o espírito de competição, ele está associado com o espírito de inquietação, e ele é irmão gêmeo do espírito da inveja. Você entende isso? Irmãos gêmeos do espírito da inveja. Você consegue entender? Mensagem à invasão dos Estados Unidos. O profeta disse: olhe o meio ambiente onde você vive, seja qual for, esse é o que você é. Parágrafo 212. O meio ambiente que você vive é o que você é. Vive num meio ambiente de inquietação. Eu não estou feliz com a minha caneca não está boa, eu quero outra melhor, eu quero outra melhor, eu quero outra melhor. Vive uma vida de murmuração e passa anos e anos e anos e não tem nada na vida. Não tem nem paz e nem alegria. Não tem nada, é pobre. Porque há pessoas ricas de dinheiro, mas pobre de alegria, de paz. Pobre de lar, não tem lar na sua casa. Não tem uma família. Não tem uma família. Tem pessoas, mas não a família. É uma família individualista. E isso geralmente às vezes começa de pequeno. Famílias que são criadas e ensinadas pelos pais a serem individualistas. A irmã é individualista. Somente umas mocinhas. Se o pai não tiver discernimento, as mocinhas, a menina, presta atenção os pais que estão me ouvindo. Você cuida, meu irmão. Porque senão a sua filha, não estou generalizando. Eu costumo dizer isso porque cada caso é um caso. Mas geralmente a mocinha, a mocinha, se ela tem um irmão dentro de casa, ela quer mandar no irmão. Ela quer sobressair. Ela acha que ela é a... Você observa que o profeta falou isso. O profeta tinha isso dentro da casa dele, irmão. Vocês lembram de Rebeca e de Sharon? Não, Rebeca e as duas filhas do irmão Brana. Me fugiu. Sara. Rebeca e Sara. Me parece que Sara era maior. E Sara tinha as pernas compridas. E Rebeca era menor, tinha as pernas curtas. Rebeca sentou na perna do pai. E as perninhas ficou suspensa, né? Não alcançava no chão. Sara veio e sentou na outra perna. E as pernas de Sara longas alcançavam no chão. E Sara diz para Rebeca: eu tenho o pai todinho para mim. Olha para você ver. E Rebeca olhou para Sara, como as pernas dela não alcançavam no chão. Ela disse: o pai me tem todinha para ele. Você observa essas coisas? Você vê um espírito assim de competição? Alguém fala assim: pastor, mas isso aí é... se a gente for implicar com isso aí, a gente nem vive. Não é implicar, irmão. É observar. Às vezes você vai mudar o quadro sem mesmo falar alguma coisa para o teu filho, sem mesmo falar alguma coisa para a tua filha. Somente com a tua postura, com a mudança que você faz,
você muda a atmosfera dentro de casa. Você muda a atmosfera do seu lar. Esse espírito de competição nesta era em que nós estamos vivendo está terrível. O homem fala, o dinheiro é meu. O carro é meu. A casa é minha. A máquina de lavar roupa é minha. E a esposa fala, o dinheiro é meu. Sabe? Você vê como é que os lares estão destroçados. Destroçado? É, né? Destruído. Porque esse espírito de competição. Mas é o que eu disse, ele começa com esse espírito de inquietação. A Bíblia está dizendo que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias cheio de inquietação. Mas pastor, a Bíblia está... Então é o homem nascido de mulher. Agora você precisa sofrer o novo nascimento e nascer espiritualmente. Para Deus tirar esse espírito de inquietação de você. Pessoas que ficam bandoleirando, é isso? Ele fica um tempo numa cidade, não está bom, muda para outra cidade, não está bem, vai para outra cidade, ele não tem paradeiro, ele não para. Ele tem um espírito, sabe do quê? De andarino. De andarino. Ele muda, fica um tempo aqui, não está bom, aí, não, o problema aqui é a cidade aqui eu não ganho dinheiro. Mas não ganha do jeito que você quer. Você pode ganhar dinheiro num saco. Mas você não está satisfeito. Não está satisfeito com aquilo nunca a pessoa vai prosperar. Primeiro, meu irmão, a questão é espiritual. É você estar satisfeito com a porção que Deus te dá. Fique satisfeito. Agradeça a Deus, obrigado, Senhor. Ah, pastor, eu agradeço. Agradece de lábios, mas de ação? De ação não. Desculpa. Você está entendendo? Aí eu vou continuar aqui, nós já vamos encerrar. Depois amanhã nós voltamos nisso aqui. Porque isso aqui é um dos divisores de família. Um dos divisores de família. Competição. É uma das coisas que divide família. Competir. E falta o quê? Falta sabedoria. O profeta diz aqui, 213. Tome uma menininho, coloque aqui fora. Deixe-os viver com alguém. Tome um homem, e eu posso tomar o meu menino e deixá-lo estar fora por um dia com alguém. Deixa-me entrar, e eu posso sempre dizer para você com quem ele esteve, certamente. Observe, esse meio ambiente, esse espírito o apanha. O profeta, o irmão Brana, é o nosso profeta mesmo, né? Ele dizia que saía quando ele chegasse, se o Billy estava com um sorriso diferente, ele já sabia. Às vezes o menininho pega um jeitinho assim, e o pai, eu não sei aonde que esses pais ficam com a cabeça. Fica no celular, né? Muitos deles ficam no WhatsApp. Que em vez de exercer o papel de pai mesmo, eles não exercem. A mãe, em vez de exercer o papel de mãe, ela não exerce. Ela quer cuidar do filho dos outros. Tem umas mulheres que gostam de cuidar das filhas dos outros. Cuidar dos filhos dos outros. Cuidar da família dos outros. Mas cuidar da família dela, ela não cuida não. E a fatura chega. A fatura chega. Então por quê? Por que não pedir a Deus nesta manhã, Senhor, me ajuda. Senhor, me dê graça para me seguir esta palavra. Seguir esse localizador. Criar minha família.
criar minha família no temor de Deus. O que está escrito lá no Salmo 128? O que está escrito lá? Vamos terminar aqui, ó. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Um homem que teme ao Senhor, ele não tem esse espírito não, meu irmão. Porque para temer ao Senhor, para obedecer ao Senhor, para respeitar o Senhor, ele tem que ter o novo nascimento. Porque senão, não. Eu estou falando isso na prática, isso na vida vivida. Eu não estou falando esse negócio de adorar o Senhor em lábios. Eu temo o Senhor. Teme? A nossa atitude fala mais alto. A gente vai vivendo dias assim, a gente vai vendo determinadas coisas, vai dando até náusea. Até náusea. Tem pessoas que querem ser terapeuto, psicólogo da família dos outros. E não é da sua própria família. Você já conseguiu compreender isso? Ser terapeuta do fulano e o filho está dentro de casa morrendo de depressão. Nós temos que analisar isso. Você compreende isso? São médicos, eu não estou aqui rebatendo terapeuta, psicólogo, não estou dizendo, são médicos, são profissionais qualificados, né? Existem os picaretas, existe. Mas nós temos que analisar. Uma mãe, ela tem que ser uma psicóloga também do seu filho. Um pai tem que ser um terapeuta. E às vezes a melhor terapia que o seu filho está precisando, minha irmã, o melhor psicólogo que o seu filho está precisando, é uma varinha de goiaba. Mas essa varinha de goiaba é um psicólogo, ó. A Bíblia diz, não invita a vara não, É um psicólogo, a varinha de goiaba. Pensa numa varinha boa. Boa demais. Mas os pais hoje, né? Só fala com o filho na pancada. Às vezes o pai quer competir com o filho. É brincadeira, né? É brincadeira, mas Deus tenha misericórdia. Vamos parar por aqui, amanhã nós continuamos nesse assunto. Eu espero que isso tenha te apertado um pouquinho, despertado você para alguma coisa, para você ser um melhor pai. Porque não adianta você levar o teu filho num psicólogo, levar a sua filha num terapeuta, levar seu filho num médico, se o ambiente que ele está vivendo é um ambiente contaminado. Vai lá, o médico instrui, passa a medicação, faz o que tem que fazer, chega em casa, na prática, a coisa é Às vezes quem está precisando ir para os psicólogos, os terapeutas, é os próprios pais. Ajustar um pouquinho a coisa. E o melhor que nós temos é o Espírito Santo ao nosso favor. É o melhor terapeuta que nós temos. É o melhor professor que nós temos. É o melhor mestre que nós temos, é o Espírito Santo. Ele pode te ajudar. Ele pode colocar você na posição de pai, na posição de mãe, na posição de filho, na posição de irmão, na posição de irmã. Convida Deus para entrar nesse lar, nessa casa. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, te peço graça, Senhor, em favor dos meus irmãos e das minhas irmãs. Neste momento, ó Pai, se tem alguma família com esse espírito de inquietação, com esse espírito de competição, com esse espírito de inveja, Senhor. Ó Deus, seja qual for o espírito de mendigo,
seja qual for o tipo de espírito, Senhor, seja repreendido nesta hora. Se minha irmã está querendo se libertar, se meu irmão que está me ouvindo está querendo se libertar disto, ó Pai, unimos a nossa fé nesse instante e juntos, ó Pai, repreendemos esse espírito para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Meu irmão, receba a tua bênção agora, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Eu digo a você, receba a tua vitória agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. E habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este fogo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que Ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações e eles terão que crer nisto. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal! Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês! Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia! Graças a Deus. Bom dia, meus preciosos e amados irmãos. Mais uma manhã abençoada que o Senhor nos deu. Mais um dia tremendo que Ele nos deu nesta quinta-feira, né? Essa quinta-feira não, terça-feira. Nessa terça-feira. Deus tem nos dado tantas oportunidades, tantos momentos maravilhosos. E mais uma manhã de grandes vitórias, grandes ensinamentos que estamos tendo a cada momento devocional com Deus. Esse programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. E vocês sempre possam compartilhar e divulgar nas suas redes sociais. Seja um semeador da palavra de Deus, seja um semeador de bênçãos. Você pode compartilhar para o seu vizinho, para o seu colega do trabalho, para o seu amigo. E
alcançando um número maior de irmãos, de irmãs. Sabemos que em breve isso aqui será proibido, né? Essas programações, isso que estamos tendo, a igreja. Então vamos aproveitar porque não sabemos qual será o nosso último momento devocional. Então que nós possamos sempre divulgar, para alcançar um número maior de irmãos, aqueles que estão famintos, necessitando da palavra de Deus. E que todos possam ter um dia abençoado, continuar tendo um dia abençoado. Hoje é o meu dia, nós vamos ter a nossa programação, as lembranças inesquecíveis, com o nosso amado, saudoso pastor Joaquim Gonçalves. E você esteja acompanhando, esteja conectado, juntamente conosco em mais uma programação. Como também, que você também possa acompanhar, né, o programa hoje à noite. Vai ser uma programação especial, e todos estejam conectados, tá bom? E aqueles que não são inscritos em nosso canal, que possa se inscrever, possa deixar o seu like, né? Isso é muito importante. Talvez alguém, né, vai assistir a programação e vai acompanhando, e às vezes passa despercebido de deixar o like, deixar o gostei. Então, para você não esquecer, você sempre já deixe no início. Você já coloca o seu like de lá do início, compartilhando, já compartilha, já deixa o seu like. Isso vai ajudar muito aqui as nossas programações cada vez mais, tá bom? E se inscrever, se você não é inscrito no canal, não perca tempo, né? A sua inscrição vai te ajudar a não perder nenhum vídeo aqui, né, que temos diariamente. A nossa lista de hoje, começando aqui com o nosso amado irmão Raimundo Donato, a irmã Marta Damaso, né, a irmã Esther Marques, irmão João Novaes, a irmã Débora Freitas, a irmã Marli Burdenberg, irmão Antônio, a irmã Lúcia, a irmã Creuza, né, Freitas, irmão José Moraes, irmã Maria José Oliveira, irmã Eunice Serafim, irmã Rita de Cássia, irmã Maria de Lourdes de Moura, irmã Bruna Ingrid, irmã Yolanda Loyola, irmã Eva Fátima, irmão Abel Basílio, irmã Raquel Mendes, irmã Creuza Real, irmã Maria Gabriela, irmã Bela, irmã Juliana, a irmã Sueli Santos, irmã Hilda Trindade, irmã Cláudia Real, irmã Elda Porto, a irmã Maria Andrade, irmã Isabel Marques, irmã Railda, irmã Lorivânia Rosa, irmã Sumai, irmã Maria Mara, irmã Silvana Rodrigues, irmã Kedma Santos, irmã Dorca Farias, irmã Noêmia Paixão, irmão Deolino Camarga, irmã Irene, irmã Maria Conceição Pontes, irmã Luiz Inês, irmão Wilson Arantes, a irmã Priscila Serafim também acompanhando a programação nesta manhã, e a irmã Miriam Lídia também, né? Deus abençoe também. Está conosco mais uma manhã abençoada, né? E outros que talvez não vieram a comunicar a audiência, mas e que também, né, alguns vão assistir essa programação num outro momento, né? Sabemos que é um horário de trabalho agora, então alguns estão trabalhando, estão nos seus afazeres diários, né? Mas vão assistir, vão acompanhar essa programação posteriormente. Tá bom? Então Deus abençoe a cada um, Deus continue vos ajudando, continue orando em favor do nosso pastor, todo o seu ministério, todo o seu campo, e vamos estar sempre unidos, e mais uma semana de vitória, mais uma semana de bênção que Deus está nos dando. Apenas confie e descanse em Deus, Ele tudo fará por você, pela sua família, pela sua vida, pelo seu trabalho, aquilo que você precisa. Creia que você tem o Senhor Jesus Cristo como seu patrocinador, e Ele vai e está te ajudando dia após dia, tá bom? Deus abençoe, vamos ficar com o nosso hino de saída e até breve. Aqui não
vezes eu vi, mas não me importa, pois Cristo ali já tem preparado um palácio para mim. Eu tenho a casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor da minha pátria. Eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aqui no mundo as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando delícias preparadas para mim. Eu tenho a casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor da minha pátria. Eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Eu não sou pobre, nem desamparado, peregrinando, com Cristo eu vou. Não estou triste, nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho a casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor da minha pátria. Eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Hei de estar com Jesus meu Senhor.